próxima palestra, João Nestor Massotti, secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, sobre o movimento espírita internacional em fase atual. Por favor. Queridos irmãos, que haja muita paz em nossos corações. O movimento espírita internacional, na fase atual, está muito ligado ao Conselho Espírita Internacional. Em 1990, depois da realização do Congresso de 1989 no Brasil, um grupo de companheiros aqui da Europa e da América do Norte trabalharam para a criação de um órgão que representasse o movimento espírita e, mais do que isso, que dinamizasse o movimento espírita em nível internacional. Desta maneira, foi criada uma comissão provisória para organizar a formação desta instituição representativa. Em outubro de 1991, em São Paulo, avançou um pouco mais, depois de ter sido criada em Liege, em 1990. Em 1992, em Madrid, Espanha, foi fundado o Conselho Espírita Internacional, tendo como países fundadores a Argentina, o Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Guatemala, Itália e Portugal. Aí surgiu o Conselho Espírita Internacional, resultante da união em âmbito mundial das associações representativas dos movimentos espíritas nacionais. A sede do Conselho é rotativa, onde estiver o secretário-geral, que representa administrativamente a instituição, aí a sua sede. Mas as finalidades essenciais do Conselho Espírita Internacional são promover a união solidária e fraterna das instituições espíritas de todos os países e a unificação do movimento espírita mundial. Promover o estudo, a difusão da doutrina espírita no mundo em seus 3 aspectos básicos, científico, filosófico e religioso. E promover a prática da caridade espiritual, moral e material à luz da doutrina espírita. Este é o objetivo básico do Conselho Espírita Internacional, montado depois de uma ampla análise por parte de companheiros interessados em trabalhar seriamente na difusão da doutrina codificada por Kardec. As finalidades e objetivos do SEI, do Conselho Espírita Internacional, fundamentam-se na doutrina espírita codificada por Allan Kardec e nas obras que, seguindo suas diretrizes, lhes são complementares e subsidiárias. Cabe ao Conselho Espírita Internacional, para atender às suas finalidades, promover reuniões periódicas das entidades nacionais, coordenar e promover a realização de cursos, encontros, simpósios e congressos, e cooperar com as entidades nacionais que o constituem, quando solicitado, na estruturação de suas atividades doutrinárias, assistenciais, administrativas, de unificação e outras. Um aspecto importante que ficou já consagrado no próprio Estatuto do Conselho Espírita Internacional é de que nenhum congresso, curso, simpósio ou qualquer reunião promovidos pelo Conselho Espírita Internacional oferecerão conclusões finais que impliquem na modificação, ainda que seja a título de atualização, dos princípios e postulados da doutrina codificada por Allan Kardec. Um ponto básico que foi concluído pelos companheiros destes países que fundaram o Conselho Espírita Internacional na constituição desse órgão, é de que este órgão era constituído por espíritas voluntária e conscientemente que aceitam as bases da codificação kardeciana e vão trabalhar para a difusão destes princípios de uma forma ampla, sem nenhum questionamento que possa deslustrar ou prejudicar a própria tarefa da difusão. Este ponto ficou muito consagrado para exatamente fortalecer a ação do Conselho Espírita Internacional.
E um outro aspecto importante que foi marcado para deixar bem caracterizada a linha de liberdade que caracteriza a ação espírita e do próprio Conselho Espírita Internacional, é de que todo e qualquer programa ou material de apoio oferecido pelo Conselho Espírita Internacional não terão aplicação obrigatória, ficando a critério das entidades nacionais adotá-los ou não, parcial ou totalmente, ou adaptá-los às suas próprias necessidades ou conveniências. Ou seja, o trabalho do Conselho Espírita Internacional é um trabalho solidário. Ajuda-se, apoia-se, contribui, reúne-se para aprimorar as nossas atividades, mas jamais para intervir em qualquer ação, em qualquer instituição que, no uso da sua liberdade, está trabalhando para a difusão da doutrina espírita. Observa ainda na estrutura do Conselho, que ele é constituído por entidades nacionais de unificação do movimento espírita, devidamente organizadas e legitimamente constituídos. Cada país, no próprio Conselho Espírita Internacional, só terá uma entidade nacional representativa e compete ao movimento espírita de cada país escolher e designar a entidade de unificação que o representará no Conselho Espírita Internacional. Para serem membros do Conselho Espírita Internacional, as instituições deverão, primeiro, pautar suas atividades de orientação dentro das finalidades e objetivos estabelecidos no Estatuto do SEI, ou seja, totalmente assentados, vinculados, embasados na codificação kardeciana. E ter sua organização jurídica devidamente regularizada, segundo as leis do seu país. As entidades que integram o SEI mantêm a sua estrutura, autonomia e liberdade de ação. A vinculação ao SEI tem por fundamento e objetivo a solidariedade e a união fraterna. O Conselho Espírita Internacional é administrado por uma comissão executiva, composta por vários companheiros, que para isso são designados. E toda a sua reunião, ela tem designados o presidente da reunião, o assunto, a data e o local, previamente, porque o Conselho Espírita Internacional não tem um presidente em caráter constante, tem apenas uma comissão executiva com a responsabilidade de sustentá-lo administrativamente, cuja responsabilidade maior cabe ao secretário-geral. Na sua primeira reunião ordinária, realizada em Miami, em 94, o Conselho estabeleceu algumas prioridades, destacando principalmente a difusão mais intensa do livro espírita, em especial as obras da codificação, o estímulo à formação de grupos de estudo e a implantação e manutenção e aprimoramento dos centros espíritas dentro dos princípios básicos da doutrina espírita, e o apoio às atividades básicas dos centros espíritas, oferecendo a título de sugestão e colaboração programas para implantação do estudo sistematizado da doutrina espírita e orientações básicas para o trabalho de atendimento às pessoas que o procuram em busca de esclarecimento. E também promover um maior intercâmbio entre as instituições que o constituem, visando facilitar a troca de experiências, o apoio recíproco e o aprimoramento das suas próprias realizações. Em 1998, o Conselho Espírita Internacional lançou a campanha de divulgação do Espiritismo. Este folheto, que eu conheço o Espiritismo, e o outro que se segue, o Divulgo o Espiritismo, compõem esta campanha. O Conheço o Espiritismo é um folheto voltado à difusão da doutrina a todas as pessoas indistintamente. O folheto Divulgo o Espiritismo é voltado a oferecer apoio aos trabalhadores espíritas, oferecendo-lhes alguma orientação para o próprio desenvolvimento das suas atividades. Cabe esclarecer que estes folhetos do Conselho Espírita Internacional hoje já estão traduzidos para aproximadamente 14 idiomas, facilitando o conhecimento da doutrina espírita em vários países. Há um aspecto no trabalho que nos cabe desenvolver, que consideramos de vital importância. São as diretrizes para o trabalho federativo e de unificação do movimento espírita. A questão das diretrizes do trabalho federativo, ele deve ser marcado também pela própria característica do trabalho da doutrina espírita. E há que se considerar que diretrizes básicas doutrinárias para essa ação foram sempre levadas por referência pelo Conselho Espírita Internacional. Um deles
é a expressão, a orientação que o Espírito de Verdade oferece a todos os trabalhadores espíritas e que se encontra na mensagem Os Obreiros do Senhor, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5. Nesta oportunidade, o Espírito de Verdade nos dá a seguinte orientação: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. E mais avante nos diz o Espírito de Verdade: ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas há um episódio extremamente importante que orientou basicamente a ação do trabalho de unificação do movimento espírita, seja em nível internacional, mas seja também em nível do próprio Brasil. Foi a oportunidade em que companheiros interessados em buscar uma diretriz segura para o trabalho de união dos espíritas procuraram Francisco Cândido Xavier em 1963. E Chico Xavier, não só o exemplo de virtude, mas indubitavelmente a maior antena psíquica que se conhece em nossa terra, recebeu a orientação de Bezerra de Menezes a respeito do procedimento no trabalho de unificação, no trabalho de união, no trabalho de colaboração integrada dos espíritas em todas as atividades. Naquela oportunidade, pela pena de Chico Xavier, Bezerra nos dizia: o serviço de unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado. É urgente porque define o objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porquanto não nos compete violentar consciência alguma. Destaca ainda Bezerra: mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. E, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça por legenda de luz, ou um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo de Deus. Observa mais Bezerra: a doutrina espírita possui os seus aspectos essenciais em configuração tríplice. Que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados. E quem se consagra à religião, que lhe divinize as aspirações. Mas que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização. Ensinar, sim, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. É indispensável, segue Bezerra, manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pela qual o domínio das sombras se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. E afirma Bezerra: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base, é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação.
e encerra Bezerra dizendo: amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Esta diretriz, queridos companheiros, é que tem servido de orientação para o trabalho que o Conselho Espírita Internacional procura realizar hoje em todo o mundo, reunindo companheiros, procurando realizar oportunidades de encontro como esse que nós estamos vivendo e procurando gradativamente espalhar da melhor forma possível, não apenas por congressos ou encontros como estes, mas pelo contato permanente, pela difusão do livro, pela tradução de livros básicos, espalhando de toda a forma possível a doutrina espírita para que ela seja amplamente conhecida e conhecida seja cada vez mais vivenciada também. Estes são os países que hoje compõem o Conselho Espírita Internacional. E aqui a mensagem final, o convite permanente do Espírito de Verdade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Quero informar os companheiros que, como se trata de um assunto bastante amplo e detalhado, nós estamos disponibilizando no setor de exposição aqui do Congresso material relacionado com este assunto, Movimento Espírita Internacional Fase Atual, nos idiomas português, espanhol, inglês e francês. E o Esperanto também será elaborado e disponibilizado através do próprio site do Conselho Espírita Internacional. Muito obrigado.